Salve Maria sempre virgem. A freira se converteu, né? Jaqueline conta o seu testemunho. Ele diz que é uma freira que se converteu. Que interessante, né? Se converteu para qual igreja? Para a igreja protestante? Vamos ver aqui ele falar, vamos refutar um pouquinho. Mostrando o documento da igreja. Se ela se apartou do magistério, então se apostatou da fé, cara. Por quê? Para seguir fundamento de homens. No dia de hoje, Deus está te dando a oportunidade de você dizer para alguém: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo, e no dia de hoje nós temos um vídeo muito especial porque eu vou contar para vocês um testemunho de uma freira que foi freira durante 22 anos, mas que encontrou o verdadeiro evangelho, se libertou da religiosidade e passou a desenvolver uma vida íntima com Deus. Que testemunho impactante da Jaqueline Cassar. Eu vou ler o testemunho dela para vocês. As palavras que eu vou dizer aqui são palavras que ela disse, a forma como ela contou que aconteceu a conversão dela, como ela foi liberta de toda a religiosidade e pôde desfrutar de uma vida em Cristo Jesus. Então, fica aí e escute esse testemunho aqui. Como você vai se desfrutar de uma vida com Jesus se você se apartou da sua esposa, que é a igreja esposa de Cristo? Como eu penso assim, cara, uma freira que ficou 20 anos ali no catolicismo ali, se apostatou da fé para voltar para o verdadeiro evangelho, cara. Então você perdeu 20 anos da sua vida como posso falar, uma palavra meio difícil, ali num convento, e é só agora você conheceu a verdade? Eu não entendo, cara. Eu não entendo essas visões hoje em dia, cara. Olha as brechas que nós, membros da igreja, damos para esses hereges. Impactante. Durante 45 anos eu fui católica romana. 22 desses anos eu vivi como freira enclausurada em um convento, dedicando-me à adoração, à penitência e à flagelação. Eu acreditava que a vocação de uma freira consistia em ser uma versão miniatura de salvadora do mundo, como Jesus Cristo. Após ter frequentado por 8 anos uma escola primária católica e memorizado o catecismo, o livro-texto do catolicismo romano, em meu coração eu estava convicta de que se um dos filhos ou uma das filhas de uma família se tornasse um padre ou uma freira, essa família receberia o favor de Deus e bênçãos especiais. Decidi então entrar para o convento. Em 1954, ao completar 21 anos, eu entrei para o convento, contrariando os desejos dos meus pais. Mas a minha convicção de ter sido chamada para ser freira prevaleceu sobre a oposição dos meus pais. Embora eu tenha ficado bastante triste por deixar meus pais, eu me consolava com o fato de que eu estava fazendo a vontade de Deus através desse sacrifício, e que isso ajudaria na salvação da minha família e de todos que não eram católicos, os quais, naquela época, eu acreditava que estavam condenados ao inferno. A princípio, eu fiquei admirada com a quietude. A família dela não era católica. Cara, olha só, você pega aqui Timóteo, 1 Timóteo 4, 1, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embosteiros e a doutrina diabólica. É engraçado, só porque ela tá ali sendo essa vocação de ser freira, ela não tá longe da sedução desse mundo, da sedução de Satanás. Por quê? Ela deu ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica, que é ao contrário à doutrina da igreja. Cara, ela teve conhecimento da tradição do catecismo, que o catecismo ensina aqui, ó. Olha só.
77, ó, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. A ele transmitiram seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica. Espécie de modo essencial, nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então você não aprendeu nada. Cara, a maioria das freiras era imita a fé mariana. Porque você deu ouvido à doutrina diabólica. Apostatou da fé, ó, o 2, ó, de hipócritas e impostores, que marcado na própria consciência com o ferreiro da infâmia. É só. Ao 6, ó, recomenda esta doutrina aos irmãos e será bem ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão, ó. A doutrina que é com exatidão, que é do magistério, ela nos alimenta a nós não apostatar da fé, a nós não dar ouvido a outro espírito embusteiro e a doutrina diabólica. Olha só. Nós somos guiados pelo magistério. Cara, cresceu, aprendeu com a doutrina católica, depois se aposta da fé. Como o Rodrigo Silva falasse nos seus vídeos, eu me converti a adventista por questão doutrinária, que era católico. Simples, cara. A tranquilidade e a beleza arquitetônica do convento. Eu fui ensinado a fazer penitências, tais como dormir sobre tábuas, prostrar-me à entrada do refeitório em um ato de humilhação e até flagelar a mim mesmo como meio de amenizar a ira de Deus. Tudo isso me ensinou a... Aí já tá errado, né, meu? Se flagelar... Cara, eu não vou encerrar esse vídeo, não vou nem continuar, cara. Vou pregar com a introdução dele. É simples, cara. Aí eu, servo Roberto, uma hora eu posso apostatar da fé também. Esfriar na fé. Nós estamos sujeitos a todas as coisas. A Bíblia diz para nós orar e vigiar. Se apegar com a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Que vem do magistério. Teve um protestante aí que era pentecostal, se converteu ao catolicismo, agora voltou para o protestantismo, porque não concorda com o Papa. Para ele o Papa está bagunçando a casa mesmo. Meu irmão, a nossa fé é no magistério. Se o Papa está fazendo cagada, ele vai pagar, cara. Nós temos que ver isso aqui com a Escritura. O Papa está de acordo, seguindo o ensinamento dos apóstolos, a doutrina católica. Tá fora, a gente pode questionar, cara. Paulo não questionou Pedro ali. Pedro era quem? O pastor. Por questionar o quê? Em matéria dogmática. Se o Papa Francisco está fazendo cagada, heresia, vamos ver no documento da igreja, no catecismo. É o que os apóstolos estão pregando? É o que os apóstolos nos ensinaram? Tá fora? Então, tá fora. Possamos repreender, porque o catecismo não dá esse respaldo para repreender um padre que está fora da homilia da Santa Missa, está colocando coisa que não tem, coisa que não é, entrando coisa mundana, ou no seminário entrando coisa mundana, ou nos conventos que tem as freiras, está entrando coisa mundana. A Bíblia e a tradição, o fundamento dos apóstolos dá esse respaldo para a gente questionar, de acordo dogmaticamente falando. Você está errado, padre. Você está errado, Beata Feira. Por quê? Isso acontece aqui para você não se apostatar da fé, cara. Eu vejo tanto padre herético aí, colocando coisa do mundão, é festa religiosa, colocando cantor sertanejo, etc. Você acha que eu vou seguir um cara desses que está fora da palavra? É simples, cara. Olha só. 2 Timóteo 4... 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, ó, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, juntarão o mestre para si. Ó. Não suportarão a doutrina da salvação, cara. Qual é essa doutrina da salvação? Que vem do magistério, que vem da tradição, doutrina que os apóstolos pregaram, anunciaram.
Freira se apostatou dessa doutrina e foi a se atirar a fábulas, porque cansou de ser freira. Talvez viu alguma coisa errada ali, etc., que não corresponde com a doutrina. Preferiu fazer igual Martinho Lutero, colocar o rabo entre as pernas e fundar uma igreja, seguir a igreja de homens. Não combater a heresia. Padre Pio, quando ele estava sendo perseguido, ele ficou quieto, foi orando, até com a hora que foi desmascarado aqueles hereges que perseguiam Padre Pio. Não se apostatou da fé. Deixou Deus encarregado disso para cuidar para ele. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Que ia cair por terra essas heresias, essas perseguições. Mas ele não se apostatou da fé, ficou firme na sã doutrina, porque a sã doutrina é do alto. Certo? 4. Apartarão os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Infelizmente, cara, nem todo mundo ali que está no convento vai se tornar padre, etc., vai seguir, não. E muitas vezes tem muitas freiras lá no convento também, tá ali só por tá, cara. Muitas vezes não tem o chamado de ser freira. E de um tempo sai. Muitas vezes tem muitas pessoas lá para estar no seminário para se tornar padre, não tem o chamado. Conheci um irmão que foi para o seminário, não conseguiu ficar. Hoje ele tem família e dá aula é professor. Mas aprendeu muita coisa com o seminário. Com a teologia, com a filosofia. Hoje é professor, está dando aula. Tem família, não se tornou padre, mas não se apostatou da fé. É católico. Não foi procurar a igreja de homens, fundamento de homens. Isso é um tiro no pé, cara. Isso aqui é as brechas que os católicos dão para os protestantes, para o heregia, para o herege, para o cão nos perseguir. Cara, felizmente, cara, é uma falsa freira que não entendeu o seu chamado. Não aguentou, preferiu sair e buscar coisa fácil, as portas largas. Essas igrejas das portas largas. Certo? Você quer defender o quê, ô doutor? Cara, muitas vezes, muitos protestantes migram para a igreja católica. E muitos católicos migram para a igreja protestante. Cara, é um combate excessivo, cara. Que quem vai permanecer é a sã doutrina da salvação. Que não está na sua igreja, que está na igreja de Cristo. Simples entender isso. Essa é a resposta. Não vou nem seguir o vídeo todo, porque, meu irmão, cara, tudo isso aqui é para perseguir a igreja. Cara, nós está com a nossa fé convincente, cara. Eu não tenho dúvida da minha fé. Se tem católico que está com a dúvida, a fé dele, busca conhecimento, meu irmão. Senão você vai ser seduzido por esses caras. Porque esses caras, ele fala bem, ele prega bem, ele se expressa bem, ele lê Bíblia bem, conhece muito bem de Bíblia. Mas não segue a sã doutrina da salvação. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.